Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, somente o versículo 27. Por este menino não orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história do nascimento do profeta Samuel. Sabemos que Eucana tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. Ana, porém, era estéril e Penina lhe dava muitos filhos. E de ano em ano, Ana e Eucana, eles iam ao templo para adorar a Deus, para oferecer-lhe sacrifício. Então sabemos que certo dia, Ana estava amargurada, estava triste, estava abatida, porque Penina caçoava dela, porque falava, você é um inútil, você não dá filho para nosso marido Eucana, e eu sou uma mulher frutífera, uma mulher fértil, que é a qual dá fruto a nosso esposo. Naquele tempo da lei, meu irmão, podia o homem, quando a mulher não gerava filhos, o homem poderia ter uma concubina, e Penina era concubina de Eucana. Mas no tempo da graça, Deus já muda isso. Paulo já fala que para ser presbítero, devemos ser maridos de uma só mulher. E muitos naquela época queriam ser presbíteros, eles queriam ter várias mulheres. Mas não é assim, para ser presbítero, é necessário ser marido de uma só mulher. Igual aqui a lei do Brasil, a lei aqui do Brasil está legalizada, está normal, porque o homem só pode casar com uma mulher. A não ser que se ele divorcia, ele pode casar de novo. Mas Penina angustiada, triste, abatida, porque não dava filhos a Eucana. E Eli, o sumo sacerdote, vendo aquela mulher ali, aquela mulher estava cheia do Espírito Santo, mas ele achava que ela estava cheia de moço, cheia de bebida. Ele achava que Ana estava embriagada com bebida, mas Ana, sendo sábia, ele fala, Ana, você está embriagada com bebida a esta hora da manhã. Mas Ana, sendo sábia, disse, não, meu senhor, eu estou embriagada, mas com o Espírito Santo. Se fosse uma mulher imprudente, uma mulher insensata, uma mulher que não edifica o seu lar, uma mulher que tudo que sai da boca quer falar, ela teria falado, se ela não fosse prudente, ela teria falado, não, você não está vendo que eu estou cheio do poder de Deus? Vê como fala comigo que eu sou ungida de Deus. Mas Ana não falou assim em momento algum. A pessoa, quando está cheia do poder de Deus, ela não se exalta, ela se humilha. E ela tinha todo motivo para ir contra Eli. Mas Ana, ela foi prudente. Ela disse, não, Senhor meu, eu não estou cheio de moço, eu não estou embriagado com bebida, mas o que eu estou embriagada é com o Espírito Santo. E Ana, eu queria ter um filho, porque Penina tem vários filhos com meu esposo e eu não tenho. E eu queria ter um filho. E o profeta Samuel profetiza. Fala, você vai ter um filho. E a partir daquele momento, Deus ouviu a oração de Ana. E Deus ouviu a profecia de Eli. E sabemos que Eucana deita-se com Ana. E nasce o profeta Samuel. Além do profeta Samuel nascer, se eu não me engano, parece que nasce, além do profeta Samuel, é 7 ou é 6 filhos a mais, ou é 8, não me lembro. Mas só sei que Ana, uma mulher que não poderia dar filhos, agora com 8 filhos, uma mulher estéril, uma mulher que ninguém lhe dava nada, porque no tempo da lei, uma mulher quando não dava filhos, ela era considerada maldita, era considerada impura. Quando a mulher não lhe dava filhos, muitas daquela época queriam divorciar. Mas Eucana não divorciou de Ana. Eucana queria gerar filhos porque Ana queria também com Penina na época. Mas depois Ana pôde gerar filhos a Eucana. E Ana era uma mulher íntegra, temente a Deus e desviava-se do mal. Ana, ela estava na tenda da congregação, de ano em ano oferecendo sacrifícios.
estava todos os dias na porta do templo, louvando e glorificando ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ana. Ana era uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí você me fala, sendo que na época da lei, o Espírito Santo era derramado só nos profetas, reis e profetas. Mas Ana era profetisa. Ana, ela era a mãe do profeta Samuel. E o Espírito Santo também era derramado sobre juízes naquela época, que é o caso de Débora e o caso de Sansão. Então o Espírito Santo ele já era manifestado naquela época, mas ele foi manifestar em toda a carne, quando aparece ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que Pedro vai falar que o profeta Joel fala que nos últimos dias serão derramados o Espírito Santo sobre toda a carne. Hoje, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. E nós descemos as águas batismais. E nós temos... Você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, persevera na oração. Às vezes quando você é batizado e você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, persevera na oração, jejuma, ora. Porque Ana, ela estava cheia do Espírito Santo, porque quando nós estamos passando pela luta, pela aprovação e não murmuramos contra o Senhor, nós recebemos bênçãos, nós recebemos um renovo. Ana recebeu o renovo do Senhor. Ana estava cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor Jesus. E Ana, Deus lhe concedeu um filho chamado Samuel, que é o profeta Samuel, e se eu não me engano parece que mais 7 filhos. Então Ana, ela se alegrou. E para concluir aqui nesse versículo 27, por esse menino orava eu, e o Senhor meu atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. O Senhor atendeu a petição de Ana que ela lhe tinha feito. Atendeu muito a petição de Ana, que através de uma mulher estéril nasceu um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que a qual ungiu a Davi, rei de Israel, que a qual através da linhagem de Davi nasce Cristo, através da genealogia de Davi nasce Cristo. Então é o profeta Samuel, que através da genealogia de Davi nasceu Cristo, a qual o profeta Samuel ungiu a rei, a Davi, um homem que era o segundo coração de Deus, um homem a qual Deus amava e falava intimamente com ele. Então o profeta Samuel ungiu a Davi, rei de Israel. E Deus quer te fazer de você um profeta. Todos ali em Israel respeitavam o profeta Samuel. Você que é um estéril, que não tem filhos, já tem 10, já tem 15, 20 anos, quando Deus abrir a sua madre, porque o próprio Deus, ele serra a madre de Ana, e quando Deus abrir a sua madre, você vai gerar filhos para a alegria do Senhor e para a sua alegria. Você vai gerar filhos a qual vai ser filhos importantes, que vai ser filhos que vai ser grandes cantores gospels, vai ser juiz, vai ser advogado, vai ser até prefeito da cidade ou presidente, porque você perseverou no Senhor. Porque se você é estéril, você não teve filho até hoje, tem 15, 20 anos, quando Deus abrir a sua madre, quando você tiver esse filho, pode ter certeza que esse filho vai ser seu filho da promessa. Deus, ele tem algo grande na vida do seu filho, quando Deus abrir a sua madre. E quando você tiver um filho, este filho pode ser um dos maiores pastores, abrir muitas e muitas congregações, até mesmo milhares de congregação, de uma mulher estéril, que ninguém lhe dava nada, igual Ana, nasceu o profeta Samuel. Às vezes você é estéril, mas começa a orar, começa a buscar, não saia da porta do templo, nos dias de culto, ore ao Senhor, não deixe de ir para uma escola bíblica, não deixe de ir para uma vigília, não deixe de ir para um culto de ensino, não deixe de ir para um culto no lar, não deixe de ir para os montes, mas persevera ao Senhor, busca a presença de Deus, porque no momento do Senhor, Deus vai te entregar um filho que você tanto almeja, um filho, ele vai ser mais abençoado do que você deseja, porque os planos do Senhor não são como os nossos. Às vezes você está esperando o seu filho, ele ser um médico, um doutor, mas às vezes ele pode ser um juiz, ele pode ser um prefeito, ele pode ser um governador, um senador, ele pode ser um presidente. Aí você me fala, logo uns corruptos, mas Deus constitui pessoas de bem para governar o país, governar o estado, a cidade,
Porque José de Arimateia, ele era governante. A Bíblia fala no final dos evangelhos. Mas José de Arimateia não era corrupto, ele não deixou os seus bens corromperem. Então, tem muitas pessoas que é governante. José do Egito também, ele era governador de Israel, não se corrompeu. Daniel também era governador ali da Babilônia e não se converteu, não se corrompeu. Então, Deus, ele faz de você, meu irmão, do seu filho, um servo de Deus, temente a Deus, que vai ser muito destacado entre o meio do povo, que não vai ser uma pessoa, que não vai ser uma pessoa que não vai te dar gosto, mas que vai ser uma pessoa que vai te dar gosto. Por este menino orava eu. Essa foi a petição de Ana. E Deus atendeu a oração de Ana, e Deus, ele quer te atender a sua oração. Você que está angustiada, abatida, triste, sabe de uma coisa? Ora, porque Deus abre a sua madre. E além de um filho, você vai gerar mais filhos ainda. Porque Deus, ele é Deus que pode todas as coisas. Você pode todas as coisas nele. E se Deus quiser abrir a sua madre, basta você perseverar na oração, que Deus vai te conceder um filho. Se esse filho for plano de Deus, Deus vai abrir a sua madre. Porque muitos ali que Deus abriu a madre, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, que Deus abriu a madre de Isabel, abriu a madre da mãe de Sansão, abriu a madre de Rebeca, de Raquel, abriu a madre de Sara, abriu a madre de Ana, e assim por diante. Deus, ele quer abrir a sua madre. Quando você está passando por luto, se tiver 20 anos que você não gerou filhos, e se você engravidar 15, 10 anos, pode ter certeza que é bênção de Deus. Os planos de Deus não são como os nossos, não são como os seus, assim como os do Senhor. Persevera na oração, que no momento de Deus, se Deus quiser, ele abrir a madre sua, ele vai abrir. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Deus na sua vida, você não vai desviar por causa disso, se Deus não te abrir a madre. Porque muitos sabem pedir e muitos sabem buscar a presença de Deus. Aí você me fala assim, mas você sempre está me falando que eu não sei pedir. Não, mas os seus planos de Deus for diferente dos seus. Às vezes você quer ter um filho, mas Deus não quer. E às vezes você quer um filho, Deus vai te entregar um filho que você vai entregar ele para o Senhor. E Ana entregou o profeta Samuel ao Senhor. Falou, se atentes, ouviste a minha oração, eu entrego o meu filho para o Senhor, para estar disposto a ser um profeta. E Deus ouviu a oração de Ana, e Ana entregou o seu filho ali para morar com o profeta Samuel ali na tenda da congregação. E Deus, ele quer te entregar filhos robustos, filhos belos, filhos que te dão alegria. Basta você crer, basta você acreditar. Se Deus não te entregar um filho também, não fique triste, não fique aborrecida. Porque às vezes Deus não te dá um filho, literalmente, um filho biológico das suas entranhas. Mas você pode ir no orfanato e adotar uma criança, essa criança vai te dar mais alegria do que um filho biológico. Meu irmão, persevere na oração, não desista de orar. Mas se Deus quiser te abrir a sua madre, porque esse filho é plano do Senhor na sua vida, e Deus vai trazer de você uma vitoriosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da graça, através da luta. Deus, ele permite você passar por a luta por você buscar ele. E quando você busca ele, o céu se abre. E Deus, ele ouve a sua oração. E a sua oração tem chegado até o trono de Deus. E Deus não suporta uma pessoa angustiada, aflita, chorar diante dele, uma pessoa justa. E quando Deus ouve a sua oração, Deus entrega essa criança para você. Basta você crer e acreditar em nome do Senhor Jesus.